Vamos lá, pessoal. No ano de 2025, o Brasil bateu o recorde de arrecadação de impostos. A gente está falando aqui de cerca de 4 trilhões de reais arrecadados. E o problema da gente olhar para todos esses números é pensar na segurança que a gente tem nesse país, na saúde que esse país nos oferta e na educação que as nossas crianças estão tendo aí nas escolas. E eu não quero nem entrar muito nesses pontos, mas eu só quero trazer uma reflexão muito importante para você sobre os impostos que você paga aí. Na verdade, o Brasil tem tanta carga tributária, tanto imposto, que é muito provável que ninguém saiba todos os impostos que a gente paga no dia a dia. Eu quero mostrar, na verdade, alguns deles e talvez possa aí te deixar totalmente indignado. Na verdade, só de olhar para o número de 4 trilhões de arrecadação já nos deixa totalmente indignado. Mas eu vou conseguir piorar um pouquinho mais esse vídeo para você. Então vamos lá, junto com esse recorde de arrecadação, o governo sempre tenta compensar em alguma outra coisa. Nesse caso, é até um ponto muito importante para o nosso país, que é o aumento do salário mínimo. Na verdade, ele vai passar aí de 1.518 para 1.621, um aumento de R$103, o que é menos de 10% do valor do salário mínimo. Então a gente vê uma arrecadação de impostos histórica e um aumento menor que 10% no salário mínimo, que é um salário que baseia aí boa parte da população brasileira. O pior de tudo é que além desse aumento ridículo do salário mínimo, a gente vai para uma outra matéria e nos deparamos com um aumento do fundão eleitoral. E aí eu tenho que te falar uma coisa, o impacto das despesas do Brasil no salário mínimo, nesse aumento de R$103 do salário mínimo, ele é menor do que o fundão eleitoral previsto para 2026. Você acha mesmo que esse país é um país sério? Quando a gente se depara aqui com essa notícia do aumento do salário mínimo, ele fala que em 2026 o reajuste desse salário vai custar cerca de 4,8 bilhões para os cofres municipais. Mas em contrapartida, a gente tem um fundão eleitoral de 5 bilhões. O fundão eleitoral é maior do que o aumento do salário mínimo. E aí eu te pergunto, meu amigo, você acha mesmo que tem como levar esse país a sério? Além de tudo isso, você tem que entender que um salário de R$1.621 não é exatamente R$1.621 em poder de compra e na sua mão, tá? Porque quando a gente começa a observar a quantidade de imposto que está relacionado aos produtos que nós consumimos, aí, meu amigo, é cerca de 40% de tudo que a gente consome. Aí você deve pensar, não, mas espera aí, o salário vai aumentar para 1.621 e eu vou ter uma graninha a mais. Mas não é bem assim. O salário que você já tinha de 1.518, 40% dele vai para imposto sobre consumo e eu vou te mostrar alguns produtos aqui que é muito provável que possa te deixar muito assustado. Eu vou pegar produtos que a gente consome no dia a dia, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Arroz, 17,51%. Batata, 12,19%. Carne bovina, 30%. Cebola, 29%. Farinha de trigo, 22%. Cara, e assim vai até não ter mais fim, ó. Feijão, 20%. E aqui eu tô falando sobre alimentos. Mas a gente tem imposto sobre tudo quanto é coisa. Se a gente colocar aqui, ó, ar-condicionado. Se você tá com calor aí na tua casa e pretende comprar um ar-condicionado, muito provável que 51% do valor do seu ar seja de impostos. E aí você vai perguntar para mim, mas Lucas, eu nunca pago esse imposto na hora de consumir. Eu vou lá, compro o meu ar, acho na internet, pesquiso lá, acho o valor mais barato, compro, chega na minha casa, eu não vejo esse imposto. E realmente essa é a sacada do governo nos impostos por consumo. Você não vê nenhum tipo desse imposto, mas desde a sua fabricação até o transporte, até chegar aí na sua casa, você vai ter um custo de 51%. Pesquisa na internet o imposto sobre qualquer produto que você consome na sua casa. Seja ele sobre alimento, eletrodoméstico, um celular, cara, qualquer tipo de coisa. Pesquisa a quantidade de imposto de quem está produzindo isso, ou de quem está exportando ou importando, você vai ver que você paga imposto sem perceber. E isso, lógico, além dos impostos de renda que já são descontados do salário, que inclusive o governo também conseguiu isentar. Mas o que eu estou tentando mostrar para você é que no ano de eleição a gente vê diversas medidas do governo para tentar mostrar que está ajudando a sociedade. Por exemplo, esse aumento do salário mínimo, agora essa isenção para quem ganha menos de R$5.000 na fonte de renda já, e eu já vou colocar aqui a tabela do meu lado para te mostrar a
a economia que você vai ter. Então, parece que é só notícia boa, né? Bom, o salário mínimo vai aumentar a R$103. Se eu ganho até R$5.000, eu posso ter uma economia de R$4.067,60 no ano. Então, é muito provável que você deve estar pensando aí, eu vou ter sim um dinheiro a mais esse ano. E aí eu te digo, vai ter, para as pessoas que se encaixam nessas medidas, vai ter sim. Para você que ganha um salário mínimo, vai ganhar R$103 a mais. Para você que ganha até R$5.000, você vai ter uma economia de mais ou menos ali R$4.000 no ano. Mas o que eu quero te alertar é que tem muitos impostos que são escondidos de você no seu consumo. Então, quando você pensa aí no seu salário, quando você pensa em algum salário mínimo de R$1.621, a gente já tem que pensar que 40% desse salário a gente vai simplesmente devolver para o governo. Então, quando a gente vê um aumento de R$103, R$40 desses 103 a gente vai praticamente devolver para o governo, porque quando eu for consumir qualquer coisa, eu vou pagar um imposto que, na média, vai me tirar 40% do meu poder de compra. Para trazer mais informações e deixar o vídeo mais complicado, para você ficar mais indignado ainda, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não é só sobre produto que você ingere aí não, tá? Então vamos aqui, ó. Preço da conta de luz é composto por 18% de impostos. Aí tá aqui, entenda. Se você quiser entender, não é o assunto desse vídeo tentar entender cada imposto que incide sobre a conta de luz, tá? Mas vamos para outro aqui. Tarifa d'água e esgoto pode aumentar 18% com reforma tributária. E com esse aumento chegaria a 26,5% de imposto na água que você consome. É isso aí, a água que você paga aí na sua casa, 26,5% provavelmente para esse ano de 2026 vai ser cobrado de impostos de você e você nem vai perceber que você está pagando. Um outro caso que é um absurdo ainda maior é a taxação da energia solar, né? Tá falando que o percentual cobrado tá girando em torno de 60%. Aí me diz uma coisa, meus amigos. Energia solar, você tá simplesmente captando uma energia do sol e tá pagando 60% de imposto em alguns casos. Então, meu amigo, o que eu quis trazer no vídeo de hoje para vocês é, olha a quantidade de impostos que o Brasil arrecada de forma direta e indireta. E é por isso que muitas pessoas falam que o brasileiro começa a ganhar dinheiro após o quinto ou sexto primeiro mês do ano, porque 40% é imposto. E isso depende ainda muito da área da tua atuação, do que você consome, né, do tipo de alimento que você consome, do que você tem aí dentro da tua casa, que é muito provável até que você pague muito mais. Agora, se você ainda não está indignado o suficiente, se você é uma pessoa que decidiu investir, o problema é ainda maior, porque você já pagou imposto quando você recebeu o seu salário, caso você ainda receba mais de R$5.000 agora, já pagou o imposto do seu salário lá na fonte, já descontou da sua folha, não tem nem como você tentar burlar. Aí você vai comprar um produto, comer um chocolate, pagar uma água, uma luz, comprar um carro, um ar-condicionado, ou ter um carro aí pagando um IPVA, ou ter uma casa pagando um IPTU. Cara, qualquer coisa que você tiver, você paga esse imposto. Depois de tudo isso, sobrou R$1.000 na sua conta e você decide investir. Com esse investimento, você basicamente vai pegar um aplicativo de um banco, ele vai dar 3 cliques para colocar numa renda fixa, alguma coisa super simples. E se você sacar esse dinheiro em menos de 180 dias, você perde ainda 22,5% do seu rendimento. Meus amigos, a gente tá falando de um negócio que eu nem costumo mais chamar de imposto. É roubo, rapaziada. Porque imposto, com certeza, a gente tem que pagar pra gente ver infraestrutura na nossa cidade, pra gente ver hospitais, escolas públicas, né? Uma segurança, né? Por mais que seja um pouco complicado, mas a gente vê polícia andando pra tudo quanto é lado, tem escolas públicas aí, um monte de creche e tal. Então, imposto tem que ser pago. Todos os países têm arrecadação, tem países que têm até mais do que o Brasil. O problema é que o serviço não retorna com a qualidade essencial, e aí você que tem uma graninha a mais precisa pagar um plano de saúde porque a saúde pública não funciona para você. Precisa erguer 3 carreiras de tijolo na sua casa, colocar uma cerca elétrica, uma trava na sua porta, porque a segurança no nosso país é horrível. Ou você também tem que pagar aí uma faculdade, um colégio particular
para poder ter um up aí nos seus estudos e se dar bem frente às outras pessoas. Então assim, por mais que a gente pague nossos impostos, a gente não consegue ver o retorno disso. E aí no final das contas sobra um dinheirinho para você e você pega, começa a estudar sobre investimento, gasta comprando curso, gasta fazendo um monte de coisa, pagando imposto também, e no final das contas o dinheiro que rende sobre o seu dinheiro, que você já pagou todos os impostos devidos, necessários e até abusivos, você ainda tem que pagar uma parte do que rende do seu investimento. Então, meu amigo, assim, a gente entra numa espiral absurda, o salário mínimo aumenta, o poder de compra diminui, o Brasil cada vez está ficando mais pobre, pessoas que ganham 10, 5 mil reais começam a perceber que esse salário não te torna uma pessoa rica e assim o Brasil vai se afundando na pobreza. Cada vez mais as pessoas compram alimentos de baixa qualidade para pagar um valor mais barato e assim vai indo, cara. A saúde vai esvaindo, o brasileiro vai cada dia sofrendo mais para conseguir pagar suas contas e no final das contas a gente abre uma notícia como essa e vê o Congresso Nacional aprovando um fundão eleitoral de 5 bilhões. Simplesmente pro cara jogar um monte de santinho na porta da tua casa, fazer uma barulheira lascada com o número de votação de um candidato que não serve pra porcaria nenhuma e você ainda é obrigado a ir votar, senão você também paga uma multa caso você não vote, você não consegue sair do país. Então assim, é um absurdo, é inacreditável pensar o tanto de coisa que o brasileiro tem que superar pra conseguir ter uma vida digna, né? Mas é isso, pessoal, nem vou me estender mais nesse vídeo, senão vou acabar ficando nervoso falando coisa que eu não devo. Mas é isso, pessoal, espero que você tenha sobrevivido até o final desse vídeo e não tenha ficado tão nervoso com as informações que eu te passei, mas eu convido você aí para pesquisar um pouquinho mais, né, tentar entender quais são os maiores produtos que você tá pagando imposto aí sem perceber, né, o imposto sobre o consumo, que para mim é um dos maiores vilões dos brasileiros, e espero do fundo do meu coração que você consiga aí guardar um pouquinho de dinheiro para conseguir investir. Mesmo você pagando impostos nos seus investimentos, esse dinheiro vai te fazer bem lá no futuro, você vai poder ter uma tranquilidade maior e talvez até um valor maior do que a aposentadoria, né? Quando aumenta o salário mínimo, aumenta também a aposentadoria. Então pensa se daqui 20, 30 anos você conseguiria viver com R$ 1.621, né? Então, um forte abraço, pessoal. É isso que a gente tem para hoje.